Já ouviu falar no tal Dick Rowe? Aposto que nunca escutou. Talvez você conheça os Beatles, a banda que ele recusou. Roberto Carlos tinha certeza, a cada não ou não sei, que ouviu de quem hoje em dia tá lá, chamando de rei. O quanto mais distante o sonho está, mais longe ele te faz chegar. E cada vez que eu chego eu corro atrás de um sonho inalcançável pra buscar, de um sonho inalcançável pra buscar. Em tempos difíceis como este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Fale com a gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Desculpem, meu som estava fechado. Então, vamos repetir aqui. Boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso último encontro do Fórum Sebrae de Energias Renováveis. Estivemos aqui por 3 dias, né, sendo que 5 encontros, esse é o 5º encontro. Eu sou a Catarina Macedo, da Espiralha Arquitetura. Estou aqui como consultora de sustentabilidade do Sebrae DF. E para esse nosso último encontro, nós vamos continuar falando sobre o DF, entendendo que isso é um presente para os pequenos negócios. A gente precisa ressaltar e agradecer toda a contribuição feita, né, pelos colaboradores do Sebrae. Esse fórum é organizado pelo Sebrae DF e a gente não pode deixar de agradecer para Joyce Costa, que é analista do Sebrae DF, gestora do projeto Brasil Central Energias Renováveis e é quem está à frente da organização desse evento. A Gabriela Rocha, gerente de marketing e desenvolvimento do Sebrae DF, Ricardo Robson, que esteve com a gente no primeiro dia do fórum, também dando a sua contribuição, gerente de atendimento personalizado, e a Rose Rainha, né, que abriu o nosso fórum no dia 8, que é a diretora técnica do Sebrae DF. Tá? E agora, dando continuidade à nossa programação, vamos começar o nosso talk show. Já tivemos um momento semelhante ontem à tarde, da qual eu pude contar com muita honra com a Bárbara Rubim, né? A nossa principal parceira aqui, esteve conosco durante 3 momentos. Então, hoje nós vamos ter novamente, que bom, a Bárbara, o Matheus Sordi, diretor comercial da Smartly, empresa de energia solar, e a Fernanda Barros, coordenadora de patrimônio e infraestrutura da Casa Thomas Jefferson, que será o nosso foco, né, o nosso case, da qual nós vamos conhecer, entender um pouco mais e nos inspirar.
Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Bárbara. Bem-vinda novamente. Boa tarde, Catarina. Boa tarde para todos vocês que estão com a gente agora à tarde. É um prazer para mim estar aqui de novo com vocês nesse novo momento aqui do fórum. E vamos lá para mais uma discussão super interessante aqui para conhecer também um case novo para o setor. Maravilha. Boa tarde, Fernanda Barros. Seja muito bem-vinda. Eu, em nome do Sebrae, gostaria de agradecer imensamente a gentileza da sua presença, né, para nos inspirar ainda mais. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, contar um pouquinho da nossa história, né, e de como que foi essa grande mudança para a gente, que foi a instalação da energia solar nas nossas unidades. Maravilha, Fernanda. E o Matheus Sorge, da Smartly. Bem-vindo, Matheus. Matheus é um super parceiro, eu tenho que agradecer imensamente. Foi o Matheus que abriu meus olhos para a Bárbara, falou, Catarina, você tem que conhecer a Bárbara. O Matheus ele é muito gentil, sempre nos passa as informações e contribuiu muito para os nossos estudos, né, que a gente realizou aqui no Sebrae, porque esse evento, ele marca, né, o encerramento dos estudos do Projeto Brasil Central e é o lançamento de algumas cartilhas, fruto desses estudos, que estão lá disponíveis para os empresários, lá no portal do Sebrae, que depois a gente vai deixar o link para vocês aí no chat. Bem-vindo, Matheus. Obrigado aí pelas palavras. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite novamente. E sempre que precisarem, né, da gente, todo o apoio aí para apresentar a energia fotovoltaica para os empreendedores, para a população, podem contar com a gente. A joia, Matheus. Obrigada. Então, vamos começar, né, o nosso talk. Queria apresentar formalmente a Bárbara, ainda para quem não conhece. Então, ela é advogada especialista em regulação do setor elétrico. Então, como ela falou anteriormente, é um assunto que está bombando, né? Vieram já muitas perguntas, e caso vocês tenham dúvidas, também podem ficar à vontade. A Bárbara já comentou que a gente precisa repetir para educar, né, Bárbara? E a Bárbara também é CEO da Bright Star. Como é que fala, Bárbara? Strategies. É trava-língua, gente. É um trava-língua que a gente colocou no nome. É vice-presidente do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Absolar, né, da qual a gente tem toda um portal onde a gente tem uma série de informações, e a Bárbara já passou várias dicas aqui para a gente. E também é diretora de energia do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Então, a Bárbara é a pessoa ideal para estar com a gente nesse momento, nesse burburinho aí, que ela mesma comentou que sempre acontece no final do ano. Queria passar para você a palavra, Bárbara, para a gente começar a discutir a temática desse talk show, que é o uso de energia solar fotovoltaica em parceria com empresas que lidam com a educação, né? Sejam escolas fundamentais, escolas de inglês, sejam academias de ginástica, que de certa forma também trabalham com a educação física. Então, da minha parte, eu acredito que essas instituições têm que sair na frente, não tem como, elas precisam trabalhar com sustentabilidade, algumas delas já vêm trabalhando, é um caminho sem volta. Elas estão em contato direto com essa nova geração, né, que já entendem, já nasce sabendo dessa importância. Foi diferente, muito diferente da minha educação, né? Eu fui começar a entender sobre isso adulta, enquanto que os meus filhos hoje já ficam na porta do banheiro cronometrando quanto tempo que eu tomo. Eles aprenderam na escola, eles brigam porque as lâmpadas estão acesas, acham o desperdício um absurdo. Então, eu queria passar a palavra para a Bárbara para comentar um pouco mais sobre isso. Com certeza, Catarina, eu achei super legal esse tema, porque antes de vir para o setor privado, eu trabalhei muito tempo no Greenpeace Brasil. E no Greenpeace, um dos projetos que eu ajudei a desenvolver, que é um dos projetos que eu tenho mais carinho assim, na minha carreira, chama Escolas Solares. E a ideia desse projeto era chamar a atenção do poder público
para o potencial que a energia solar poderia ter junto com a educação. E aí o foco no projeto eram escolas públicas, né, com uma narrativa que eu gosto muito e que eu achava muito bonita, que era como que a liberação de recursos naquelas escolas, né, porque elas passariam a usar energia solar, ela poderia ajudar a viabilizar atividades curriculares ou extracurriculares que aqueles alunos não teriam condições de acessar, ou que a escola não teria condição de acessar no seu orçamento regular, por exemplo. E a gente fez 2 projetos pilotos na época, um foi em São Paulo e o outro foi numa escola em Uberlândia. E uma coisa que foi muito interessante foi o quanto que a comunidade, assim, tanto os pais quanto os professores abraçaram o projeto. E aí, as 2 escolas eram de ensino fundamental, e o que a gente viu, depois que o sistema foi instalado, era um esforço dos professores para incorporar na educação os assuntos de energia solar. Então, assim, na aula de geografia, eles mostravam não só o mapa do Brasil, mas o mapa de irradiação. Então, mostrando onde que a cidade estava do ponto de vista de irradiação e como é que era o recurso solar no Brasil. Na aula de matemática, eles usavam a conta de luz da escola para ensinar os alunos a fazer conta de subtração, adição, divisão. Então, se tornou uma coisa de fato que virou multi, né? Assim, ela perpassou diversas áreas do conhecimento e isso ajudou muito as escolas que a gente trabalhou na época a ter também um senso de que elas eram, de fato, o projeto é delas, né? Não é um terceiro que chegou lá, instalou o projeto e você não tem muito a ver com isso, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de educação. E aquilo foi uma coisa que ficou muito importante para as escolas, de maneira geral. Que, não sei quem sabe disso, né? Assim, mas agora que a gente está falando, me veio à mente. Mas todo parlamentar, ele tem uma verba que ele pode destinar para fazer projetos, que é uma verba a gente chama de emenda parlamentar, né? Então, são alguns milhões que cada parlamentar tem por ano, e ele pode usar aquilo para fazer projetos em geral, eles usam na base eleitoral por motivos óbvios, né? E aí, uma das coisas que a gente conseguiu com esse projeto era que o MEC fizesse uma cartilha para estimular os parlamentares a destinarem suas emendas para a solarização de escolas ou de outras unidades de ensino. E aí a cartilha até ensinava como é que era o processo, ensinava um pouco a fazer essa questão de alocação dos painéis, o que a escola tinha que levar em consideração na hora de ensinar. Então foi um projeto que conseguiu reverberar bastante, foi muito importante e acabou despertando, assim, de maneira geral nos estabelecimentos no qual a gente teve contato, um senso também da importância da eletricidade, da importância do uso consciente da eletricidade, que acho que é um pouco do que você começou falando, né? E aí eu vou recuperar também uma fala que a gente falou no painel hoje de manhã, para quem estiver acompanhando a gente desde lá, que eu comentei, né? Que a gente fala que a melhor energia, a energia mais barata é a energia que você não usa, né? Que é exatamente a energia que você consegue tornar eficiente por meio das ações de eficiência energética. Então, acho que trazer essa cultura para os estabelecimentos de ensino é essencial para a gente conseguir falar aí um pouquinho de desenvolvimento futuro da nossa matriz. Perfeito, Bárbara. E nos estudos que a gente estava fazendo pelo Sebrae, até com o apoio do Matheus, né? Porque a gente precisava entrar em contato com as empresas de energia solar para poder chegar nos nossos cases. Então, a gente encontrou alguns cases aqui em Brasília extremamente interessantes, né? Um é da Casa Thomas Jefferson, né, que a Fernanda Barros está aqui com a gente para falar sobre isso, e tem outras escolas aqui em Brasília que até fizeram parte dos nossos estudos, que utilizam realmente o case e o uso, né, dos módulos fotovoltaicos nos conteúdos, vamos dizer assim, nos conteúdos formais, né, e eu tive a oportunidade de conversar com professores, coordenadores, e é interessante como essa nova geração ela já vai crescer achando isso extremamente normal, né? E é importante que o empresário esteja preparado para isso, porque as empresas não estão aí para atender simplesmente hoje. Existe um olhar para o futuro, né? E a partir do momento que essa criançada acha isso normal, ela não vai querer mais consumir, ela não vai querer mais estar em espaços onde ela não se sinta pertencente a esse espaço, né? Onde a sustentabilidade
não é um viés interlocutor, né, do discurso, do conteúdo e de tudo mais. Então, eu queria convidar a Fernanda Barros, agradecendo novamente, Fernanda, vou te apresentar formalmente também, assim como eu apresentei a Bárbara Rubim. Então, a Fernanda Barros é coordenadora de Patrimônio e Infraestrutura da Casa Thomas Jefferson. E queria saber de você, Fernanda, como que foi sua história com a energia solar, que você contasse um pouco dessa história da implantação do sistema na Casa Thomas Jefferson, né, que é uma empresa, uma escola tão conhecida, enfim, que já tem muitos anos, como você mesmo falou, coincide aí com a história de Brasília. Bem-vinda. Precisa só ligar o microfone. Todo mundo esquece esse microfone, fala a verdade. Beleza. Bom, boa tarde novamente. A nossa história com a energia fotovoltaica iniciou em 2016, né? No momento da elaboração do nosso planejamento estratégico para os próximos anos, nós estávamos fazendo uma revisão total do nosso mapa estratégico e iniciamos uma discussão sobre as nossas responsabilidades com a sociedade, né? E naquele momento a gente já conversava sobre sustentabilidade, em 2016, né? E além disso, claro, a gente tinha uma grande preocupação com a redução de despesas, redução de custos na escola, né? Nossas escolas são grandes, a estrutura é grande, e a gente vinha numa crescente nesse aumento de despesas, né? Então, surgiram dois grandes assuntos e dois grandes objetivos. Um deles era a gestão de resíduos sólidos, que na época também já havia sido aprovada a lei no DF para a gestão de resíduos sólidos, e a energia solar, a utilização de energia solar nas nossas escolas. A parte de resíduos sólidos foi fácil da gente resolver, porque era só uma questão de adaptação das unidades e conscientização dos alunos, dos funcionários, né? Já a parte de implantação da energia solar se mostrou para a gente bastante complexa, porque envolvia um investimento muito alto naquela época. E aí começamos uma grande pesquisa de fornecedores, sistemas, para a gente ver o que se adaptaria, como a gente poderia iniciar esse processo. E além de pesquisar os fornecedores, começamos a pesquisar também linhas de crédito, porque existem linhas de crédito específicas para a implantação da energia solar. Foi nesse momento que nós conhecemos o Matheus, da Smartly, e ele nos apresentou o programa de eficiência energética da SEB, né? Então, diante dessa possibilidade, os caminhos se abriram. Opa! Nós atendemos a todos os requisitos exigidos pela SEB, vamos entrar nessa concorrência, né? Vamos submeter para análise deles. E fomos em 2017 agraciados, conseguimos a aprovação para fazermos a instalação nas nossas unidades Sul e Norte, e no ano seguinte conseguimos para a unidade Lago Sul. Então, com esse programa de eficiência energética da SEB, nós conseguimos fazer a substituição de todas as lâmpadas das unidades, todo o sistema elétrico, né, substitutos que já estavam obsoletos e que consumiam bastante energia, como o chiller do ar-condicionado central, né, e fizemos também a compra dos painéis fotovoltaicos. Nós temos hoje quase 1.300 módulos fotovoltaicos nessas 3 unidades. Então, a partir daí, nós conseguimos praticamente zerar as nossas contas de energia, né? Já temos aí 2 anos de utilização nas unidades Sul e Norte e 1 ano na unidade Lago Sul. Então, foi sucesso total a implantação do fotovoltaicos.
Maravilha, Fernanda. Obrigada. Daqui a pouco a gente continua a conversar mais um pouquinho. E aí eu queria saber do Matheus, né, Matheus, como que foi tecnicamente, né, por trás aí dos bastidores, o case da Casa Thomas Jefferson. A gente estava conversando rapidamente durante essa semana e o Matheus conversou que foi um trabalho em conjunto com eficiência energética, né? E eu acho muito bacana essa temática, porque o Sebrae já vem trabalhando com isso há muito tempo, né? O Sebrae entende que na sustentabilidade a gente pode ter esse olhar duplo, né? Que é tanto para a redução do impacto ambiental, quanto também para a redução de custos, redução de desperdício, aumento de eficiência, que com isso sobra um pouquinho mais para a gente poder investir aí no que interessa, né? Sempre lembrando do terceiro viés, que é o social. Esse ano também o Sebrae fez um evento super bacana, liderado pela Isabela. Participei também, onde a gente trabalhou bastante com as empresas de impacto, né? Impactos positivos, que a gente também teve uma palestra muito interessante sobre as empresas B, né, ou B, no primeiro painel que a gente teve no início do fórum, né? Então, queria saber de você, Matheus, como que foi esse trabalho aí? Conta pra gente na Casa Thomas Jefferson. Bom, para quem é da mais técnica, assim, não é um projeto simples, não foi um projeto simples de implantação, né? Parte do telhado já era um pouco mais antigo, outra parte era uma laje com vigas, né, invertidas para cima, atrapalhando o potencial de a área disponível dos painéis, mas a gente sempre teve a confiança, né, do cliente, né, da Casa Thomas Jefferson, para tomar algumas decisões do tipo, não vamos mudar a orientação do telhado, porque pode ter algum risco em relação a vento, vamos colocar com a mesma orientação do telhado, pode perder um pouco de eficiência, mas você tem uma economia de estrutura. Em outra unidade, a gente a Thomas topou fazer uma grande estrutura de forma a aumentar a quantidade de placas e também a eficiência. Então, cada projeto, cada sistema fotovoltaico tem um pensamento por trás, né? Você não pode só achar que é só chegar e botar placas. E a Thomas tem uma equipe também de manutenção, tal, muito profissional, e aí foi muito bacana construir a solução de engenharia em conjunto, né? A gente separou em vários inversores, vários né, MPPTs, que a gente chama, para não ter problema de sombreamento. Até em uma das unidades a gente fez um estacionamento que ficou muito bacana também, como apresentando também, né, para a população, as placas fotovoltaicas, então você praticamente pode encostar nas placas, né, assim, é um estacionamento tá bem disponível a visualização, não fica só aquele negócio no telhado, né? O inversor também do estacionamento também está visível. Então ficou um projeto muito bacana, né? Assim, para quem não sabe, a Casa Thomas Jefferson é um local aberto, assim, né? Por exemplo, você não precisa nem estudar lá, você pode usufruir da biblioteca. Então é um lugar muito bacana, sabe? E assim, para a gente foi muito interessante fazer um projeto lá. E assim, desde o início a gente já estava pensando na parte de eficiência, de redução de consumo, né? Troca de lâmpada, essas coisas que são no quesito técnico é mais simples e a gente sabe que tem um bom retorno. Mas a gente não sabia se ia conseguir viabilizar, porque a gente estava pensando mais na parte financeira, né, de viabilizar a parte da energia fotovoltaica. E acabou que surgiu essa oportunidade do PE, na época era muito mais simples do que hoje, e aí a gente já fez um escopo global nas unidades, né, já pensando assim na caixa d'água, a gente tirou os furos da caixa d'água e reduziu o consumo também.
né? E a Thomas Jefferson Cidades também, a gente, assim, até uma das unidades estava sobrando um pouco de energia, acabou passando crédito para outra que não tem disponibilidade para colocar os painéis solares, que assim, para quem estiver escutando e não souber, mas tem essa possibilidade de passar o crédito para outra unidade filial, por exemplo. E então, assim, o grupo aí ficou quase autossuficiente, né, em energia. E, assim, é importante sempre citar que, apesar do custo dos painéis fotovoltaicos ser alto, ser um valor alto, o custo da energia é ainda mais alto, né? Então, se você colocar como investimento, o retorno ainda é rápido, o retorno do investimento dos painéis solares, frente a muitos outros investimentos. Mas como, se o painel solar ainda é caro? Porque a energia é muito cara. A energia é um custo fixo muito alto para várias empresas. Bom, então, é isso. Desculpa. Fora essa bandeira vermelha 2, com um valor mais alto do que a anterior, ainda está um valor absurdo. Se você pensar, essa bandeira vermelha, essa bandeira vermelha para Thomas, que paga uma tarifa de grande cliente, uma tarifa Grupo A, ela traz em torno de 14% de reajuste. Traria, né? Se ela tivesse consumindo mais energia da sede. Perfeito. E a gente veio comentando isso ao longo do fórum, que energia faz parte dos custos fixos empresariais, né? E nesse momento que a gente vive, um dos grandes desafios empresariais é a redução de custos fixos, né? Imagina você não saber o quanto que você vai pagar no próximo mês. Eu já prestei consultoria para uma pizzaria que tinha ar-condicionado num local extremamente quente, dentro ainda tinha um forno de pizza. Então, assim, se a conta do próximo mês dela aumentar em 15%, ela quebra, né? Não é à toa que ela precisa utilizar a energia solar. Mas eu queria saber de você, Bárbara, e talvez depois do Matheus, se é um pensamento comum das empresas, né? Das empresas que fornecem o sistema, em trabalhar em parceria com a eficiência energética. Porque em algumas aulas que eu venho dando, né, para o curso de arquitetura e às vezes pós-graduação de arquitetura, quando a gente fala em energia solar, o pessoal fala, então a gente pode ficar tranquilo com relação ao uso da energia, a gente pode fazer qualquer coisa porque aí a gente vai ter energia solar. E a gente sabe que não é bem assim. Então, eu queria saber de vocês se esse é um raciocínio comum para as empresas, ou seja, alertar os empresários de que a gente precisa trabalhar em comprar bem, né, essa energia, independente de ser solar ou não. Olha, Catarina, e talvez até o Matheus tenha outra percepção, mas a minha sensação no mercado, das empresas que a gente está em contato, é que isso não é um modelo aí, digamos assim, né, um modelo mental que as pessoas tenham com muita frequência no setor, tá? Eu não vejo sempre essa preocupação de eficiência energética. Eu acho que quando o consumidor traz essa preocupação, isso se torna uma parte do projeto. Mas quando o consumidor não traz essa preocupação, é uma coisa que eu acho que passa um pouco batido, né? E aí a gente pensa mesmo na energia solar como uma forma de suprir todo o consumo de energia elétrica, sem a gente pensar que antes a gente poderia reduzir esse consumo primeiro, para depois a gente otimizar isso. Eu acho que isso é uma mentalidade que está mudando e que vai mudar muito no futuro, né? Quando a gente pensa na evolução dos mercados que trabalham muito com GD, a gente vê que a gente sai de uma visão de fornecimento de um equipamento, de um fornecimento de um bem, para uma visão de um fornecimento de um serviço. E aí, quando a gente pensa no serviço, pensar na gestão do consumo do cliente, pensar efetivamente na eficiência energética, pensar na manutenção, nesse controle de uso que ele faz, entender qual é o perfil dele, se torna mais relevante, se torna uma atividade mais rotineira. E é até bom, na verdade, né? Porque se a gente for pensar até de uma ótica de negócio, quando você vende o equipamento para alguém, você está vendendo aquele equipamento e a menos que a pessoa te procure de novo, a sua relação com ela vai acabar, né?
Enquanto que se você está numa base de ofertar um serviço, você tem muito mais chance de construir uma relação recorrente com aquele cliente, de ter também uma recorrência maior para sua empresa. Então, eu acho que a gente está passando por essa transformação de visão dentro do setor, mas eu não acho ainda que esse é um lugar comum para a maior parte das empresas que atuam com a geração distribuída solar hoje. Perfeito. Eu sempre pergunto isso porque, assim, como eu atuo com um projeto, né, o pensamento da gente é invertido. A gente pensa primeiro em não gastar, né? Depois, se gasta isso de uma forma eficiente e a energia solar como um elemento complementar, importante em todo esse processo. Queria saber sua opinião, Matheus, sobre esse aspecto. Complementando a fala da Bárbara, de trás para frente, essa questão dos serviços, a energia solar é o primeiro ponto, é o que puxou os olhos das pessoas para o consumo de energia. Então, esse é o início de uma grande revolução, muito grande, assim, não dá para ter ideia. Questão de carros elétricos, questão de baterias, armazenamento, não só para backup, mas também para redução tanto de um consumo horário de ponta, redução de demanda, outras coisas. Então, isso só está começando. E a tendência é que as empresas como a minha percebam que assim, tem outras formas de agregar, né, para o cliente. Respondendo a sua pergunta, Catarina, quando a empresa está tendo uma concepção para construir o seu imóvel ou implantar a sua sede, ela até valoriza os equipamentos eficientes. Mas uma empresa já existente, normalmente, ela não se atenta a outras formas de eficiência energética. Assim, normalmente a prioridade é para a energia solar, mas também ela não, é o que a Bárbara falou, ela não é que ela não esteja nem aí para a redução do consumo. Ela sabe que vai instalar os painéis para reduzir o consumo e que ela não pode aumentar o seu consumo, até porque com a mesma produção ela tem que se manter eficiente, até porque senão ele vai pagar ainda um percentual de conta, né? Então as empresas têm essa mentalidade, sabe? Só complementando um pouquinho, nas residências eu já vejo o contrário, aquilo que você falou, que a pessoa quer gerar energia para ficar mais tranquila, para ficar sem um pouco aquela pressão assim de reduzir o consumo, sabe? Eu tenho visto muito isso. Mas nas empresas realmente o pessoal tem uma certa consciência, até porque está pensando assim no retorno financeiro da empresa, né? Ele não vai relaxar com os gastos. Perfeito. Queria voltar aqui a palavra para Fernanda. Fernanda, eu devia ter te chamado logo naquele meu início do raciocínio, né? Que a gente colocou a temática do painel, onde a gente está trabalhando energia solar com educação. Queria saber dessa sua percepção, assim, eu comentei sobre a minha experiência com meus filhos, né? Que é o contato que eu tenho mais próximo com essa geração que está vindo. Queria saber se você concorda, se você percebe isso como uma grande tendência assim, para essa nova geração que está vindo, né? Questões relacionadas à sustentabilidade, redução de desperdício, onde a gestão de resíduos e energia solar faz parte. Sem dúvida, Catarina. As novas gerações, os adolescentes especialmente, eu percebo bastante isso na escola. Hoje é inadmissível para eles o consumo desenfreado, eles criticam, eles estão muito conscientes, eles têm muito acesso à informação, né? Dentro da minha casa eu vejo isso com meu filho também, apaga a luz e ainda pergunta, por que você deixou aceso? Né? Então, e hoje a sociedade, de uma forma geral, só quer ser parceira, prefere ser parceira de instituições que tenham essa preocupação com sustentabilidade, né? A escola, de forma especial, é um agente transformador.
Então, não tem como pensar na escola sem ter essa preocupação com a sustentabilidade e com o mundo que a gente vai deixar para as próximas gerações. E isso não está restrito à sala de aula, não está restrito ao professor. Eu acho que envolve todo o ambiente onde o aluno está inserido, na cantina, no pátio, no nosso caso, nas bibliotecas, que também são abertas à comunidade, né? Então, são todos os ambientes estão envolvidos nisso. E eu queria saber de você se você percebeu, assim, por acaso, que o exemplo de vocês gerou frutos, né? A gente sabe do retorno, de redução do impacto ambiental, né? Desse propósito que a Casa Thomas Jefferson tem, e que isso vai sendo enaltecido com o uso das placas. Mas se você percebe que outras pessoas ou outras empresas se inspiraram, né? E continuam se inspirando com vocês. Eu acredito que sim, Catarina. Né? A gente acaba sendo, até pelo nosso tamanho em Brasília, a gente acaba sendo um modelo para as outras escolas, né? É de uma representatividade muito grande, a Thomas hoje em Brasília. Então, e eu vejo que a instalação do sistema solar, além de ter trazido um ganho financeiro bom para a gente, o maior benefício que nós tivemos foi com relação à imagem da escola com a comunidade e com os parceiros, né? Porque nós somos uma empresa preocupada com isso, preocupada com essa sustentabilidade, né? Esse modelo acaba gerando inspiração para as outras escolas. Meu coração dispara, Fernanda, quando você fala isso. Porque é uma coisa que o Sebrae fala tanto, sabe? Que a gente conversa tanto com as empresas e que tem uma hora que a gente fica se perguntando, assim, né? Não a gente, mas alguns empresários ficam se perguntando, gente, será que isso não é muita poesia, né? Será que isso não é muito romantismo? Então, é muito importante para a gente ouvir o seu depoimento, né? Porque é um empresário falando para o empresário, não sou eu, Catarina, não é o Matheus, não é a Bárbara, né? Então, vocês estão aí nessa mesma dimensão, gera mais confiabilidade e, com certeza, vai inspirar, né? Já vem inspirando outras pessoas e outras empresas, mesmo porque o cenário não é fácil, né? A gente vem aí numa tentativa de uma retomada de crescimento, mas foi um ano complexo, né? Eu sei que a gente precisa olhar para frente, também foi um ano de ganhos, né? Principalmente a gente deu uma parada, a gente repensou, a gente veio falando isso agora pela manhã, talvez seja um momento de que algumas pessoas precisaram se mover, quebrar a inércia, mas a gente sabe que existem algumas barreiras aí, né? Alguns desafios, na verdade, para serem enfrentados, e alguns deles é com relação à tributação, né, Bárbara? Com relação a linhas de financiamento, vocês conseguiram aí um apoio, né, na implantação desse sistema, como o Matheus comentou, isso não é tão simples, não era tão simples e agora ficou ainda mais complexo. Então, eu queria saber de você, Bárbara, não sei, uma luz, né, para essas empresas que estão nesse momento agora, o que elas podem, vamos dizer assim, esperar, né, em termos de tributação, mudanças que vêm pela frente? Perfeito. Catarina, eu acho que a gente tem um cenário super dinâmico para a energia solar acontecendo, super dinâmico para a geração distribuída, né? E acho que a gente tem questões importantes acontecendo também para além da revisão da 482, que é onde muitas vezes a gente foca os nossos esforços, foca aí as nossas preocupações. Então, o que a gente pode comentar, né, de cenários que estão vindo também? Hoje a gente tem uma questão tributária que ela precisa acontecer, né? Assim, a gente já tem uma isenção de ICMS da eletricidade que o consumidor usa da rede e compensa, né, com o seu sistema, vindo para sistemas que tenham até 1 mega de potência nas modalidades de alto consumo remoto e geração junto à carga. Mas a gente precisa também
conseguir resolver essa questão tributária para as outras modalidades de compensação. A gente teve, né, que são a geração compartilhada e o empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, que também são modalidades que permitem que a gente tenha mais consumidores usando o sistema e muitas vezes consumidores que não conseguiriam efetivamente usar ou gerar a própria energia de alguma outra forma que não fosse por meio desse compartilhamento. Acho que essa é uma demanda muito importante que a gente tem e a gente começa a vislumbrar formas de resolver isso. Hoje a gente tem um regime muito intrincado dessa situação toda, né? Porque pouca gente sabe, mas a concessão da isenção do ICMS, por exemplo, ela não é uma decisão do Estado. Ela é uma decisão de todos os estados. Então, se o Distrito Federal quiser conceder o ICMS, todos os outros estados precisam concordar que ele conceda a isenção do ICMS. E esse é um ponto que está sendo discutido pelo STF, que é o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal está prestes a acabar com esse requisito. Então, se a gente acaba com esse requisito de unanimidade, de votação, né, de aprovação por todos os outros estados, a gente abre uma fronteira muito importante para a gente conseguir efetivamente ter uma ampliação desse benefício que pode alavancar muito a questão do avanço da geração distribuída. Então, acho que essa é uma das discussões que a gente tem. E outra discussão importante que a gente continua tendo, de fato, é da gente ter melhores linhas de financiamento, sobretudo para consumidores que são pessoas físicas. E além das melhores linhas de financiamento para pessoas físicas, que a gente consiga ter estruturas de garantias para as pessoas jurídicas que sejam mais confortáveis também. Então, por exemplo, a pessoa jurídica conseguir, ou mesmo a pessoa física, dar o próprio sistema como garantia do financiamento e não ter que dar algum outro tipo de garantia. Isso é uma coisa que pode facilitar muito a tomada desse crédito. Então, são algumas pautas que a gente está batalhando e que a gente espera conseguir destravar um pouco delas ao longo do ano que vem. Perfeito, Bárbara, obrigada. E começaram a surgir algumas perguntas aqui, né? Primeiro, pedindo para a Bárbara deixar o link da cartilha que ela comentou, acredito, sobre energia solar em escolas, né? Na época que você estava no Greenpeace. Depois, outra aqui para o Matheus. Qual foi a escolha do modelo de uso de energia solar fotovoltaica e por quê? E depois eu passo para a terceira pergunta, que fala se as concessionárias de energia estão receptíveis ao uso de geradores de energia pelo seu cliente. Então, vamos começar pelo Matheus. Matheus, o pessoal quer saber qual foi a escolha, né, dos módulos para a Escola Thomas Jefferson. Bom, dos anos, Catarina, ou do modelo de geração? Deixa eu dar uma olhada de novo aqui. Desculpa. Qual foi a escolha do modelo de uso da energia solar fotovoltaica? Essa é a pergunta exata. Assim, as 3 unidades da Thomas que a gente implantou na própria carga, né? Na própria unidade consumidora, né? Sendo que uma unidade recebe como autoconsumo remoto os créditos de uma delas. Só complementando, assim, a resposta da pergunta é essa, mas complementando um pouco o que a Bárbara falou, porque a energia solar, ela tem um retorno muito rápido hoje em dia, né? Não tem como se negar, né? Uma coisa que dá, às vezes, 30% de retorno ao ano, um retorno em 2 anos e meio, dependendo do caso. É um retorno muito rápido. Então, assim, de certa forma, o governo quer ajustar um pouco isso, né, frente a outros investimentos. Só que, assim, as pessoas querem ter um retorno rápido, às vezes, porque talvez elas não confiem na tecnologia, ou não confiem no sistema. Isso ocorre em outros mercados também. Se esse negócio pagar em 3 anos, estragar com 6 anos, tá bom, já se pagou. E até esse projeto que a gente fez com a Thomas, a gente tinha que garantir a geração para a SEB, por causa do recurso que a gente pegou junto à SEB, a gente tinha que garantir essa geração durante 1 ano, conforme simulações.
Então, assim, você fazendo de forma adequada a instalação do sistema, avaliando toda a questão de geração, com simulações, sombreamento, tudo isso é um retorno, assim, não digo garantido, mas bem previsível, né? Mais previsível do que uma hidrelétrica, por exemplo. O sol é mais previsível do que um regime de chuva, para você ter ideia. Então, apesar dessa taxação vai prejudicar bastante o retorno e o mercado, a gente, como uma empresa que pensa aí no médio e longo prazo, a gente acredita que assim vai piorar um pouco o payback do cliente, mas ainda vai ser um produto excelente, sabe? E a gente sempre acreditou muito nessa questão de geração junto à carga, e isso aí vai ser mais potencializado ainda, né? Porque o que vai ser taxado vai ser a parte da energia injetada na rede, para compensar de outro momento. Você está gerando e já consumido, essa aí não deve sofrer uma taxação, né? Não pode nem ser a concessionária porque ela não chega na medição. Entendi. Em relação às concessionárias, acho que a Bárbara até pode falar melhor que eu, mas existe uma norma, né? A resolução da ANEEL é para todas as concessionárias, né? Então, a gente como empresa, na hora de implantar, a gente segue as regras, né? E acaba tendo aprovação porque a gente segue o que as concessionárias pedem e o que a ANEEL pede acima de tudo. Então, elas não podem inventar muito, né? Até faz algumas normas delas, mas a regra do jogo elas não podem ficar inventando e impedindo. A gente seguindo essa regra geral, o processo tem aprovação. Até mesmo, Matheus, só relembrando que no primeiro dia do nosso fórum, a gente teve com a gente um representante da SEB, né? Tirando essas dúvidas, o pessoal queria saber o que ia acontecer, porque a SEB foi privatizada, né? A distribuição da SEB foi privatizada, e ele falou exatamente isso, olha, vai acontecer o que vem já acontecendo, porque a gente está sobre as regras da ANEEL, né? Então, a gente precisa continuar atendendo a lei, e ele até comentou, só reforçando o que ele comentou, que por mês eles recebem aproximadamente 130 projetos, liberam 100, e os 30 que não são liberados é por conta de ajuste de projetos, né? Eles retornam solicitando ajustes, só para completar aí a informação, né? Reafirmando o que a própria SEB falou para a gente. E assim, parece que 1 hora é muito, mas não é, né, gente? A gente já está aí perto do nosso encerramento. Então, eu queria fazer uma rodada final aí, né, de agradecimento. Agradecer novamente a Bárbara Rubim, a Fernanda Barros, o Matheus. E aí eu queria saber de vocês, né, o que vocês gostariam de deixar aí como recado para o pessoal que está nos assistindo, como inspiração, né, para que realmente a gente consiga bater aí o desafio que a Bárbara passou para a gente mais cedo, né, Bárbara? Para Brasília chegar aí no topo do ranking, né, dos estados, acho que foi estados que você falou, né, apesar de a gente ser um distrito, mas que a gente chegue aí no topo do ranking de sistemas instalados, né? O que a gente pode dizer para inspirar os empresários, os profissionais que estão assistindo a gente? Quem gostaria de começar? Posso começar? Vamos lá. Tenho 2 mensagens de inspiração dignas de marketing, apesar de eu ser advogada. Vamos lá. São brincadeiras, mas é verdade. Assim, eu lembro que uma vez eu vi uma pesquisa de que 9 em cada 10 brasileiros, isso é uma pesquisa do Ibope, que foi divulgada em 2014, se eu não me engano, 2014 não, nas últimas eleições, 2018. Nem sei mais quando foram as últimas eleições, gente, 2018. Mas tô numa década paralela aqui dentro da quarentena. Eu já vivi 2020 várias vezes. Então, mas nas últimas eleições foi divulgada uma pesquisa do Ibope falando que 9 em cada 10 brasileiros querem ter energia solar, ou gostariam de gerar a própria energia a partir do sol. E eu vi uma pesquisa já uma vez falando que 8 em cada 10 brasileiros gostam de chocolate. Então, assim, quem trabalha no setor está trabalhando com
a única coisa potencialmente que tem mais unanimidade do que o chocolate. Então, de fato, é um produto muito bom que está disponível aí que para ser ofertado para 84 milhões de unidades consumidoras, que é o número de unidades consumidoras que a gente tem hoje dentro do setor elétrico do mercado cativo. E é um mercado que cresce sozinho 1% ao ano, né? Então, 84 milhões crescendo 1% ao ano é um crescimento bastante significativo aí em termos de consumo de eletricidade de mercado potencial. Então, acho que independente do que aconteça, o mercado não vai acabar, o setor não vai acabar. Tem muita oportunidade, efetivamente, para a gente crescer. E acho que tem muito espaço para a gente trabalhar cada vez mais a criatividade também na viabilização de negócios e o olhar diferente, assim como foi feito aí no colégio, né? Assim, um olhar diferente para que a gente possa agregar a energia solar com outros produtos que fazem sentido, porque no final das contas, na minha visão, né? A energia solar, o que a gente está ofertando para o consumidor não é energia solar, é economia. Então, se você está ofertando economia, tem várias coisas que você pode ofertar para gerar economia também. Então, acho que pensar nisso já é diferente. E o segundo é que nenhuma economia tem um fim em si mesmo. Toda economia ela existe como uma forma de viabilizar alguma outra coisa que você vai fazer com aquele recurso. Então, acho que pensar, né, no que a oferta que a gente tem, ou no que a decisão pode viabilizar por outro lado, são perspectivas diferentes, são perspectivas muito interessantes para a gente trabalhar aí nesse novo ano que daqui a pouco se inicia. Obrigada. Ei, Bárbara, obrigada, boas férias, espero que você consiga tirar as suas férias, né? Que não tenha mais nenhum boom até o final do ano. E vamos lá, Matheus, o que você tem a falar para o pessoal que está assistindo a gente? Olha, apesar da taxação, né, prejudicar um pouco aí o retorno, prejudicar até a minha empresa, né, vamos dizer assim, se você fizer uma conexão direta, eu acredito que o mercado sempre se ajusta, assim. Se você considerar que só essa bandeira vermelha aí já deu um reajuste na faixa de 14% para um cliente tipo a Thomas, você tem reajustes represados, né, porque nesse ano praticamente não teve reajuste. Você tem a conta Covid, não vou nem entrar nesses méritos, porque senão a gente vai ficar mais uma hora aqui e ela é muito mais especialista que eu, mas eu acredito que com os reajustes que provavelmente vão ocorrer, acaba que mesmo com a taxação, o retorno vai continuar. Agora, assim, até eu tenho feito uma série de posts, assim, até no nosso site, falando que é o momento de se investir na energia solar e assim, eu reforço, é o momento, não vai melhorar, o governo não vai dar subsídios a mais do que o que a gente tem hoje, não existe uma previsão de surgir uma tecnologia super eficiente, muito mais do que o que a gente tem hoje, né? As placas de silício, a gente usa elas desde a década de 80, né? O Brasil já fabricou as placas de silício, as células, e hoje não fabrica. Então, a tecnologia é essencialmente a mesma, só que melhorada, com um processo de fabricação melhor, uma durabilidade melhor. E aí a gente parou de usar bateria, né? Que foi o que deu esse boom na energia solar. Então, é pouco provável que no curto prazo surja uma tecnologia super eficiente que vá fazer você não valer a pena investir em energia solar hoje, né? E a energia, né? O consumo de energia é como se fosse um aluguel que você não consegue sair dele. É um aluguel que você paga todo mês para a SEB. Então, uma das formas é você instalar a energia fotovoltaica. E falando de uma ligação aqui. A gente fala muito de economia, mas não é só travar o valor da sua tarifa e se planejar muito melhor como você consegue planejar muito melhor com o empresário os custos da sua empresa. Então é para isso, assim, ó,
financeiramente são duas vantagens da energia solar, né? E não apenas a economia. Ok, obrigada, Matheus. Mais uma vez agradecendo todo o apoio que você vem dando para a gente, né? Fornecendo dados que não são tão simples de serem obtidos, porque a gente queria dados locais, né? Alguns confidenciais, então o Matheus super rígido com relação a isso, sempre pede autorização para os clientes, mas sempre nos atende na medida do possível. Obrigada mais uma vez, Matheus, tanto pela participação quanto pela colaboração. E agora, Fernanda. Fernanda, que já está livre do aluguel, né? Que o Matheus falou que a gente paga para a SEB. Queria que você desse aí uma palavrinha de incentivo para que o pessoal seguisse os passos da Thomas. Bom, primeiro eu queria dizer que eu fiquei super feliz com o que a Bárbara falou sobre a discussão da energia compartilhada, geração compartilhada. É um modelo que a gente já utiliza na Thomas em Uberlândia. Lá, inclusive, a gente não teria possibilidade de usar um sistema próprio, a gente não tem no prédio cobertura que dá para fazer isso. Então, nós fizemos locação lá e funciona super bem. Então, estender isso para o resto do país vai ser excelente. Infelizmente, ainda não temos no Distrito Federal, né? Por questões de ICMS, como a Bárbara bem falou. E o que eu quero deixar como mensagem é que vamos olhar para o futuro, né? Nós passamos um ano aí bem difícil, um ano de muitas perdas, mas foi um ano de muito aprendizado também, né? Especialmente para os empresários, né? Vamos olhar para 2021 com fé, com esperança, que vai dar tudo certo e a gente vai passar por essa crise, por essa pandemia, da melhor forma. Obrigada, eu queria agradecer muito a oportunidade que o Sebrae trouxe para a gente contar um pouco aí da nossa história. Ok, Fernanda, muito obrigada. Nós que agradecemos, né, toda a disponibilidade de vocês de estarem aqui com a gente. Então, vamos encerrando, né, agradecer mais uma vez a presença de todos, e agora eu vou estender o agradecimento a todos os participantes. Alguns nos acompanharam desde o primeiro dia do fórum, outros foram assistindo na medida do possível. Então, eu, em nome do Sebrae DF, gostaria de agradecer realmente, foi uma participação extremamente significativa, com perguntas e comentários, né? Participantes ecléticos de várias áreas, especialistas, empresários. Então, eu acho que atingimos o nosso objetivo. Eu não posso deixar de agradecer aos outros participantes, né? Aos outros palestrantes e que trouxeram para a gente também seus cases, nos inspiraram, trouxeram muitas informações técnicas. E, para finalizar, agradecer ao Sebrae, né? Eu acho que foi uma super oportunidade para todos nós. Queria agradecer a confiança, né, de ter me passado essa missão de estar aqui mediando. Quem me conhece sabe que eu não sou jornalista, eu sou técnica, mas que fiz isso com o maior amor, né, como uma pessoa apaixonada pelo tema. Então, obrigada ao Sebrae DF, em especial a Joyce. A Joyce, gente, ela que organizou, né? Ela que foi uma correria grande, foi uma missão enorme. Então, ela é a grande organizadora desse evento, ela é gestora do projeto Brasil Central Energias Renováveis, super entusiasmada, né, com o tema. E esse é só o começo, né? Daqui para frente a gente tem muita coisa para fazer. Agradecer a Gabriela Rocha, gerente de marketing e desenvolvimento do Sebrae DF, da qual eu sempre estive em contato esse ano, várias reuniões. Foi um processo longo, né? Mas eu acho que o fórum, a gente encerrou os estudos aí com chave de ouro. Agradecer ao Ricardo Robson, gerente de atendimento personalizado, e a Rose Rainha, diretora técnica do Sebrae DF. Então, vou me despedindo de vocês. Obrigada mais uma vez. Lembrando que os vídeos vão estar gravados por um tempo determinado no mesmo site que vocês entraram, né? No mesmo portal que vocês entraram para nos assistir aqui. Lembrando que o Sebrae está de braços abertos para receber os empresários e os especialistas em energia solar, viu, Matheus? Que queiram se cadastrar como consultores. Então, eu, por exemplo, sou uma consultora cadastrada do Sebrae, já faço parte desse banco há 16 anos,
e a gente forma aí essa parceria para atender o pequeno negócio, né? Para levar essa informação, tirar as dúvidas e contribuir de alguma forma. E, além disso, no partilhas que foram construídas, né, como resultado desse estudo. Lembrando que o grande objetivo do estudo é fazer uma análise macro, mas esmiuçar isso para o pequeno negócio. Então, são cartilhas numa linguagem simples, mas não rasa, né, com devido aprofundamento, e que trazem, inclusive, informações segmentadas, né? Então, tem cartilhas sobre o uso da energia solar em escolas, em varejos, mercados, academias, justamente para que o empresário se sinta pertencente, né? Porque a gente está trabalhando com a informação traduzida para cada um dos segmentos, né? Então, vou me despedindo por aqui, a gente já passou 5 minutinhos do nosso tempo. Mais uma vez, obrigada. E consultem as informações do Sebrae DF e também do Centro Sebrae de Sustentabilidade. Boa tarde a todos e até uma próxima. Tchauzinho.